Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Central Tips, onde o meu objetivo é fazer a melhor análise possível para que vocês possam estar fazendo as melhores chips, os melhores bilhetes, as melhores múltiplas e, lógico, para ganhar um dinheirinho legal, né? E hoje, gente, eu vou estar aí analisando a Copa do Brasil. Isso mesmo, eu vou estar fazendo uma análise completa de todos os jogos da Copa do Brasil, do dia 12/5 de 2022, ou seja, quinta-feira. Vamos que vamos, gente. Então aí vamos seguir por horário, onde o primeiro jogo vai ser às 7 da noite, onde teremos Vitória contra Fortaleza. Beleza? O primeiro jogo foi 3-0 Fortaleza, jogando em casa. E hoje a Bet365 está colocando Fortaleza como grande favorito para essa partida com uma odd de 1,85 e o Vitória não tão favorito assim com uma odd de 5. Vamos começar aí pelo Vitória. O Vitória dos últimos 5 jogos perdeu 3, ganhou 1 e empatou 1. Campanha horrível. Empatou em 0-0 com a Aparecidense, ganhou de 1-0 do Manaus, perdeu de 2-1 para o Ipiranga, perdeu de 3-0 para o Fortaleza, perdeu de 1-0 para o Floresta, perdeu de 2-1 para o Remo. O Vitória só água abaixo. Vamos ver agora o Fortaleza. O Fortaleza dos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1, ganhou 2, perdeu 1, empatou 2. Tá numa fase um pouco melhor, né? Lá essas coisas, né? Mas empatou em 1-1 com São Paulo, empatou em 1-1 com River Plate, perdeu de 1-0 do Corinthians, ganhou de 2-1 do Alianza Lima, ganhou de 4-0 do Calcaia. Tá, vamos dar uma olhadinha em odds adicionais. A gente já vê que realmente a fase do Fortaleza é muito melhor do que a fase do Vitória. A chance dupla para o Fortaleza está em 1,16, não vale a pena. E um gol e meio, mais de um gol e meio, ou seja, pelo menos 2 gols na partida, está com uma odd de 1,44. O safe do safe mesmo está sendo esse over 1,5. E como o Fortaleza já ganhou o primeiro jogo de 3-0, acredito que ele vai vir numa marcha muito lenta. Porém, o Vitória, jogando em casa, vai tentar dar um trabalho aí pro Fortaleza, acredito eu. Então, o que a gente vai pegar? Vamos pegar um over 1,5, tá? Over 1,5 para ficar tranquilo. Próximo jogo teremos Cruzeiro contra Remo às 7h30. Hoje a Bet365 coloca o Cruzeiro como grande favorito para ganhar esse jogo, pagando uma odd de 1,35 e o Remo com uma odd de 9,50. E o primeiro jogo foi 2-1 Remo. Vamos começar pelo Cruzeiro. O Cruzeiro dos últimos 5 jogos perdeu 1, empatou 1 e ganhou 3 seguidas. Está em uma fase boa. Ganhou de 1-0 do Grêmio, ganhou de 2-0 da Chapecoense, ganhou de 1-0 do Londrina, empatou em 1-1 com Tombense e, óbvio, perdeu de 2-1 para o Remo. Vamos agora ver o Remo. O Remo, dos últimos 5 jogos, perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. Não tá lá essas coisas. Ganhou de 1-0 do Grêmio Esportivo, ganhou de 2-1 do Confiança, empatou em 2-2 com São José, ganhou de 2-1 do Cruzeiro, ou seja, pelo menos dessas partidas que a gente analisa, o Remo está sempre fazendo um golzinho. Tá, vamos ver aqui o resumão. O Cruzeiro vem de 3 vitórias seguidas, vem de 4 jogos sem derrotas e vem de 3 jogos sem sofrer gols. O Remo sofreu gol nos últimos 7 jogos. Dos últimos 8 jogos do Remo, em 6 foram pelo menos 3 gols.
ou seja, ele faz muito gol e também leva muito gol. Dos últimos 7 jogos do Cruzeiro, em 6 foram menos do que 3 gols. Dos últimos 7 jogos do Remo, em 5 foram ambas marcam. Dos últimos 6 jogos do Cruzeiro, em 5 o Cruzeiro foi o primeiro a marcar. Vamos ver o combate frente a frente. O Remo vem aí de uma invencibilidade contra o Cruzeiro de 3 jogos. Ou seja, o Cruzeiro está virando freguês do Remo. Levando isso em consideração, e levando em consideração que hoje o Cruzeiro é um freguês do Remo, podemos estar colocando aí vitória ou empate do Remo, tá? Para quem quiser arriscar um pouquinho aí. E para quem quiser ficar mais safe, over 1.5. Porque como o Cruzeiro perdeu, o Cruzeiro vai ter que se abrir, vai ter que correr atrás do resultado para fazer logo um gol. E o Cruzeiro vai ter um gol cedo, ou pelo menos no primeiro tempo, o segundo tempo vai ser aberto. Então, safe do safe, over 1.5 ou vitória ou empate do Remo, dupla chance. Vamos lá. Próximo jogo, temos São Paulo contra Juventude. O primeiro jogo foi 2-2 e agora a Bet365 está colocando São Paulo como um grande favorito para essa partida, pagando uma odd de 1,50 e pagando uma odd de 7,50 para o Juventude. Vamos começar aí pelo São Paulo. O São Paulo, dos últimos 5 jogos, empatou 3 e ganhou 2. Já o Juventude dos últimos 5 jogos empatou 3 e perdeu 2. Ou seja, realmente a fase não é boa. Vamos ver aqui, resumão. O São Paulo vem de 6 jogos sem derrotas e o Juventude vem de 6 jogos sem vitórias. O Juventude também sofreu gol nos últimos 6 jogos. Dos últimos 7 jogos do São Paulo, em 6 foram ambas marcam. E dos últimos 6 jogos do Juventude, em 5 foram ambas marcam. Dos últimos 7 jogos do São Paulo, em 6 foram pelo menos 5 cartões. Dos últimos 6 jogos do Juventude, em 5 também foram pelo menos 5 cartões. Vamos dar uma olhadinha também. Outra coisa aqui que eles têm em comum: dos últimos 10 jogos do São Paulo, em 8 foram menos do que 11 escanteios. E dos últimos 6 jogos do Juventude, em 5 foram menos do que 11 escanteios. Combate frente a frente: o São Paulo vem de 4 jogos sem perder para o Juventude, porém sofreu gol nos últimos 3 jogos. E o Juventude também sofreu gol do São Paulo nos últimos 5 jogos. E dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram ambas marcam. E dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram pelo menos 5 cartões. Ou seja, o que teremos aqui para essa partida? Acredito eu, gente, que teremos aí um ambas marcam, porque ambas marcam vem muito forte. O confronto, o ambas marcam deles é muito forte mesmo. Não vou colocar vitória de ninguém, apenas ambas marcam com uma odd aí de 2,50. Acho que tá valendo bem a pena, hein? Beleza. Próximo jogo. Botafogo e Ceilândia. O Botafogo ganhou o primeiro jogo de 3-0 jogando fora de casa. E para esse jogo de volta, jogando em casa, a Bet365 está pagando uma odd de 1,20 e para o Ceilândia uma odd de 15. Vamos começar aí a análise pelo Botafogo. O Botafogo das últimas 5 partidas ganhou 3 e empatou 2, muito bom. Ganhou de 1-0 do Flamengo, empatou em 1-1 com o Juventude, empatou em 1-1 contra o Atlético Goianiense, ganhou de 3-0 do Ceilândia e ganhou de 3-1 do Ceará fora de casa, que realmente foi um resultado que me surpreendeu bastante. Já o Ceilândia, dos últimos 5 jogos ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1, fase boa também. Ganhou de 1-0 do Ação Mato Grosso, ganhou de 3-0 do Operário Mato Grosso, empatou em 0-0 contra o Grêmio Anápolis, perdeu de 3-0 do Botafogo. Vamos dar uma olhada aqui no resumão. O Botafogo vem de 5 jogos sem derrotas e eles vêm de 3 jogos sem derrotas. E também de 3 jogos sem sofrer gols.
Dos últimos 7 jogos do Botafogo, em 5 foram ambas marcam. Dos últimos 7 jogos do Botafogo, em 5 foram pelo menos 5 cartões amarelos. Foram 5 cartões na partida. E dos últimos 8 jogos do Botafogo, em 6 foram menos. Perdão. Dos últimos 8 jogos do Botafogo, em 6 foram menos do que 11 escanteios. Levando em consideração tudo isso, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na odd. Tá. Vamos de safezada. E eu acho que não vai sair tanto gol nessa partida. Por quê? O Botafogo ele já ganhou de 3-0 no primeiro jogo. O segundo jogo não tem por que ele se expor. Eu acredito que ele vai jogar mais pro tempo passado do que qualquer outra coisa. E esse over 3.5 tá pagando 1,36. Então vou colocar aí esse over 3.5, menos de 4 gols na partida para ficar tranquilo. E agora analisando o último jogo, temos aí acredito eu, o melhor jogo da rodada, tá? Entre Santos e Curitiba. A Bet365 está colocando o Santos com uma odd de 1.90 como favorito e uma odd de 4,20 para o Curitiba. Essa odd aí eu acho muito enganatória, tá? Porque o Curitiba está vindo numa boa fase, vocês vão ver. Vamos começar aí pelo Santos. O Santos, dos últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu apenas 1 para o São Paulo. Ganhou de 4-1 do Cuiabá, ganhou de 1-0 do Universidade Católica, perdeu de 2-1 para o São Paulo, empatou em 1-1 com o União Lacaleira e ganhou de 3-0 do América Mineiro. Aqui o Curitiba agora, ó. Olha lá. O Curitiba dos últimos 5 jogos perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. Porém, de 10 jogos ele só perdeu 2, ou seja, está numa fase muito boa. Perdeu de 2-1 para o Avaí, ganhou de 3-2 do Fluminense, empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro, ganhou de 1-0 do Santos, perdeu de 2-1 para o Santos, ganhou de 3-0 do Goiás. Vamos ver aqui o resumão. O Curitiba sofreu gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 8 jogos do Curitiba, em 7 foram pelo menos 3 gols. Dos últimos 10 jogos do Curitiba, em 8 foram ambas marcam. E dos últimos 5 jogos do Santos, em 4 o Santos foi o primeiro a marcar. Tá, vamos ver aqui odds adicionais. O Santos está pagando 1,22 na dupla chance. E o Curitiba está pagando 1,80 na dupla chance. Um gol e meio, over 1.5 tá pagando 1,44. Sendo muito sincero, gente, acredito que a fase hoje do Curitiba é muito melhor que a fase do Santos. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui no Santos. A fase do Curitiba é muito melhor que a fase do Santos. Pegou adversários muito mais fortes. Ó. Nem tanto assim, né? Beleza. Então, para ficar de safezada, over 1,5, tá? Para ficar de safezada, over 1,5. Beleza? É isso. Então, gente, essa foi aí a análise completa da Copa do Brasil. Agora, óbvio, eu venho pedir para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, que é muito importante, tá? E eu vou estar deixando o bilhete pronto aí, como eu sempre deixo. Tamo junto, valeu, falou, é nóis. Até o próximo vídeo.